Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Vai tomando aí o seu lugar, vamos entrando para começar o culto dessa manhã. Quero convidar você a já ir se colocando de pé para nós orarmos ao Senhor e agradecermos por esse tempo que nós temos agora de recebermos a palavra do Senhor, de louvarmos o nome do nosso Deus. Quero convidar você que puder a colocar uma de suas mãos no seu coração, erguer a outra mão, apresentar a sua vida ao Senhor nessa manhã, dizer: Senhor, estou aqui para te adorar, Senhor, estou aqui para ter um encontro contigo, Senhor, estamos aqui reunidos para um tempo precioso na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado, obrigado, Senhor, pelo teu agir, pela tua misericórdia. Mais uma manhã que as tuas misericórdias se renovam sobre nós. Senhor, esteja nos abençoando, conduza, Senhor, cada momento desse culto, cada momento dessa celebração, que seja para engrandecer o teu nome, para exaltar o Senhor, e que o Senhor venha se alegrar com a adoração do teu povo aqui nesse lugar, Deus. Muito obrigado por estarmos aqui, é a oração que fazemos, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Salmo 13, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, Salmo número 13, nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo número 6, Salmo 13, versículo 1 até o versículo 6, o título na minha Bíblia está Oração da Fé, Salmo 13, que o Senhor possa já alimentar o teu coração a partir dessa palavra, a partir dessa leitura, e que sejamos abençoados nessa manhã, em nome de Jesus. Salmo 13, todos acharam aí, amém? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Aleluia! O Senhor tem feito muito bem a todos nós. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. Esse texto que nós acabamos de ler aqui fala sobre o inimigo que se levanta para nos paralisar, o inimigo que se levanta para acabar com a nossa vida, nos desanimar. O inimigo das nossas almas, ele tenta semana após semana, dia após dia, mas nessa manhã podemos declarar mais uma vez: o inimigo foi vencido, ele foi derrotado. Nós estamos aqui, nós estamos na presença do nosso Deus, e que nessa manhã você possa declarar aquilo que o salmista diz nos versículos 5 e no versículo 6: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Vamos ler os 6 juntos? 1, 2, 3. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Se o Senhor tem feito muito bem a sua vida, adore ao Senhor com o seu melhor nessa manhã. Não te faltam motivos para adorar ao Senhor. Você possa oferecer o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu
único motivo que me fez chegar. Os fins já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. E só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. E só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus.
tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos e tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. 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 Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino e teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Pois teu é o reino, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Aplauda o nome do Senhor, adora Ele, aplaude e glorifica o Senhor, aplaude e agradeça a Ele, porque Ele tem feito muito bem ao seu povo. Aleluia, obrigado, Senhor. E assim como declara a palavra do Senhor no Salmo 13, nós confiamos na Tua graça, Deus. Nós confiamos no Teu cuidado. O Senhor continue sendo conosco, Senhor. O Senhor continue abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento que receberemos a Tua palavra,
que possamos, Senhor, estar com o nosso coração aberto e sedento para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar e nos ensinar nessa manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Quero fazer aqui a leitura a partir do versículo 42. Lucas, capítulo 4, versículo 42 até o versículo 44. Esse texto eu estive ministrando ele na última quinta-feira e foi uma mensagem com uma direção, e agora eu trago uma outra mensagem com outro direcionamento, e eu gostaria até de recomendar aos irmãos e irmãs que puderem, que assistam a palavra da última quinta profética, está lá no YouTube da nossa igreja, e foi uma palavra muito abençoadora no versículo 42, e hoje eu quero dar aqui uma continuidade àquilo que vimos na quinta-feira. Lucas capítulo 4, versículo 42, a palavra do Senhor nos revela o seguinte: quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Deixa a sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra, e que ela agora possa nos orientar, nos direcionar, nos ensinar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Abra os nossos corações, lança por terra, Senhor, todo impedimento da tua palavra, Senhor, tocar os nossos corações, e que possamos, Senhor, nos entregar por inteiro a ti nessa manhã, debaixo dessa revelação. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Pode sentar, deixa sua Bíblia aberta aí, nós vamos ir acompanhando esse texto. Quero trazer aqui uma reflexão breve aos irmãos nessa manhã, mais uma palavra necessária para as nossas vidas. O tema da mensagem nessa manhã, para você que queira anotar, é vontades em conflito. Tema da mensagem nessa manhã, vontades em conflito. E eu peço que você receba essa palavra e não deixe de pegar nada daquilo que vai ser ensinado aqui nessa manhã, para que você possa realmente receber na totalidade aquilo que Deus tem para te ensinar debaixo dessa palavra. Amados, quando nós caminhamos com Deus, quando nós caminhamos na vida com Jesus, nós nos deparamos em diversos momentos com as nossas vontades conflitando com as vontades de Deus. Não é raro acontecer da gente querer muito alguma coisa e a gente acabar descobrindo depois que Deus não quer aquilo, não é aquilo que Deus tem preparado, que o Senhor na verdade tem mais, que Deus tem melhor, Deus tem outros planos para a nossa vida. E quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos aqui uma multidão de pessoas, irmão Ronaldo, que procura Jesus, que queria muito encontrar com Jesus. Eu quero trabalhar isso com você aqui, lendo novamente o versículo 42, ouça o que diz essa palavra no versículo 42. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Primeiro ponto dessa mensagem, anote aí, a vontade humana. Primeiro ponto dessa mensagem, a vontade humana. Eu falava aqui na última quinta-feira o seguinte: não era fácil nos dias de Jesus você conseguir um ambiente solitário para ficar. Não sei se você já ouviu isso alguma vez, mas dentro de uma casa de um judeu comum, ele não tinha essa oportunidade porque as casas, Rose, eram pequenas e moravam muitas pessoas nela. E quando você saía da sua casa, você tinha
casas muito próximas uma das outras, com a mesma realidade. Então, para alguém conseguir ficar a sós para um tempo com Deus, para um tempo de reflexão, ele tinha que sair da sua casa, sair da sua aldeia e ir para um lugar deserto distante. Então, Alan, nós vemos aqui nesse texto que Jesus faz isso. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, ele foi para um lugar distante para ficar a sós com Deus. E a multidão ali, Ana, queria muito estar com Jesus, e eles quiseram então saber onde ele estava, procuraram ele e o encontraram, foram até Jesus. Ou seja, amados, a vontade daquela multidão, ela tinha uma base positiva. Às vezes nós queremos muito alguma coisa, Eliane, que é bênção, é coisa boa. Por exemplo, às vezes, quando olhamos aqui para essa multidão, o que eles queriam, Gabriela? Que Jesus ficasse ali com elas para sempre. Jesus, fica aqui. A minha vontade, Jesus, é que você não vá para longe, mas que você fique aqui, porque a gente mora aqui perto, você está aqui com a gente, você cura enfermo, faz milagre, nos ensina muita coisa. Jesus, fica aqui com a gente, vamos ficar aqui. Neuza, isso é bom. Isso é bom, querer Jesus perto é bom. Eles não estavam pedindo aqui, Fernando, alguma coisa que fosse pecado. E aqui não estamos falando de pecado, porque muitas das vezes nós queremos alguma coisa que em si não é pecado. Não é pecado você querer fazer uma faculdade, não é pecado você querer ter um bom emprego, querer ter uma boa casa, um casamento abençoado, querer ter filhos, não é pecado essas coisas. O grande problema é quando algo nisso vai contra algo que Deus tem preparado de melhor. Porque eu falava aqui recentemente na igreja, eu queria que você guardasse essa expressão no teu coração. Nós fazemos bons planos, mas Deus tem sempre os melhores planos. Eu vou repetir, nós fazemos bons planos, mas Deus tem sempre os melhores planos. Deus tem sempre planos melhores, pensamentos maiores, coisas muito superiores às nossas. E o que essa multidão queria parece ser algo do melhor possível, mas na verdade revelava um sentimento, uma coisa limitadora, porque olha aqui o que nós vamos ver no versículo 42 e 43, acompanha comigo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. E Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. Eles queriam: Jesus, fica aqui. Jesus não vai para longe não, fica aqui conosco, a aldeia está aqui perto, a gente anda aqui e vamos chegar em casa, fica por aqui. Amados, os nossos planos, muitas das vezes, eles buscam criar comodismos para nós e nos impedem de viver situações melhores. Às vezes a gente não vive o melhor de Deus na nossa vida, porque nós nos acomodamos e nos acostumamos com aquilo que já temos. Não, está confortável, não, olha, essa condição aqui está legal. Só que, amados, muitas das vezes Deus quer nos dar coisas melhores e precisamos sair do ninho, do comodismo para a gente alcançar essas coisas. Deus nos coloca, Odaleia, para caminhar em ambientes e lugares que vão ser desafiadores num primeiro momento, vai doer num primeiro momento, porque, Viviane, é muito mais fácil ficar sentado no momento agora, é muito mais fácil, Tiago, eu me adaptar ao que está aí, é muito mais fácil, mas Deus tem sempre coisas melhores. Vou repetir isso durante a palavra, porque Deus sempre tem o melhor para nós, mesmo quando aquilo no começo doa, mesmo se aquilo custar um alto preço para nós, uma renúncia, alguma coisa, Deus sempre tem os melhores planos. E essa multidão não estava conseguindo enxergar isso naquele momento. Eu entro com você agora no segundo ponto da mensagem, para a gente seguir aqui na nossa reflexão. O primeiro ponto é a vontade humana. O segundo ponto, a vontade de Deus.
Primeiro ponto, a vontade humana. Segundo ponto, a vontade de Deus. E aí o versículo 43, Jesus vai tornar claro agora a vontade de Deus. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. Olha aqui a visão daquelas pessoas. Elas estavam sendo abençoadas, elas estavam sendo edificadas, mas Jesus vai revelar para elas aqui agora, Isaac, o seguinte: olha, vocês estão sendo alimentados, vocês estão sendo instruídos, e aí Kleber, ele vai completar, porém, o meu compromisso, ele inclui também outras cidades, outras pessoas, outras famílias. Note uma coisa, o povo estava olhando aqui assim, e Jesus ensina a eles: olha, levante a cabeça e enxergue além, levante a cabeça e olhe, o melhor tem pela frente. E aí tem uma frase que eu ouvia muito lá em Pilares, que o pastor Marcos falava bastante, ele falava assim: o bom é inimigo do melhor, o bom impede muitas das vezes o melhor de acontecer. A gente se acostuma com aquilo que é bom, e Jesus está falando para eles: olha, levanta a cabeça, porque o plano é melhor, a cidade de vocês é abençoada, mas o plano de Deus é para cidades no plural. Vocês estão sendo abençoados, mas isso precisa ser levado para outros lugares. E quando a gente fala de vontade de Deus, uma outra coisa precisa ser dita também: Deus não tem compromisso com as nossas vontades. Deus não tem compromisso com as nossas vontades. O compromisso de Deus é com a vontade dele. E isso, num primeiro momento, talvez possa soar pesado. Fala: nossa, pastor, pesado isso aí. Nossa, isso daí é complicado, como assim? Eu tenho bons planos, como que Deus não tem compromisso com ele? Sabe por quê, amados? Como eu falei desde o início, Deus tem planos melhores, Deus tem planos maiores, e o compromisso dele é com os planos dele. O que Deus quer nos convidar a fazer é: olha, o seu plano é bacana, o seu plano ele é bom até um certo ponto, mas abra o teu coração para os meus planos, que você vai ver que tem coisa muito melhor para você. A sua visão ela é limitada, mas o Senhor vê eternidade, o Senhor vê espaços, o Senhor vê ao longo de muitos anos. Às vezes a gente sofre por causa de alguma perda que nós tivemos, a gente pensa que a vida vai acabar, que não teremos outras oportunidades como aquelas, mas se nós confiarmos no Senhor, nós podemos declarar: hoje eu estou sofrendo, mas eu creio que Deus tem plano melhor do que aquilo que era bom. Deus tem coisas melhores do que aquilo que era bom e que eu perdi, porque os planos de Deus são melhores do que os meus. A vontade de Deus é melhor do que a minha vontade. Deus tem compromisso com os planos dele e não com os meus. E às vezes a nossa vontade é domesticar Jesus. É fazer igual essa multidão queria fazer. Jesus, fica aqui e vamos fazer do nosso jeitinho. Jesus, olha, nós amamos o Senhor, mas olha, dá para o Senhor melhorar, hein? Se o Senhor ficar assim, do jeito que a gente gosta, vai ficar melhor, hein? Dá para, ouve que a gente está falando de Jesus, que vai dar bom, vai dar bom. Às vezes a gente quer ensinar Deus a ser Deus. A gente quer moldar Deus da nossa maneira. Fala: Jesus, eu sei que tem coisas para abençoar outras pessoas, mas está tão cômodo aqui. Está tão gostoso aqui, né? Está tão bacana, a gente está tão acostumado. Só que Jesus mostra para a multidão: o meu compromisso é com o reino de Deus. O meu compromisso não é com as vontades das aldeias, é com o reino do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A vontade de Deus é sempre maior e melhor do que a nossa. E aí, amados, é por isso que, como a gente falou aqui na escola dominical, nós precisamos ter a sensibilidade, quando nós vamos fazer aqui alguma coisa, Silvana, projetar, quando nós vamos sonhar, Xande, quando nós vamos sonhar, Tiago, nós precisamos sempre nos perguntar: Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, qual que é a tua vontade? Senhor, o que a tua palavra me ensina sobre isso aqui? Senhor, será que o meu plano, ele não está limitando aquilo que o Senhor pode fazer muito maior e muito melhor? E aí, amados, a gente tem que enfrentar os nossos medos, a gente tem que ter disposição realmente,
porque Jesus ia andar por muitos lugares, não era fácil acompanhar Jesus em todos os lugares que ele ia, não era fácil, precisava sair da zona da paralisia, da zona do conforto, do comodismo, mas o melhor estava por acontecer, tanto é, e aí é claro que a gente vai celebrar isso, tanto é que o plano de Jesus era maior e melhor, porque graças a ele não ter ouvido aquela multidão, nós estamos aqui hoje. Jesus saiu para outros lugares pregando o evangelho, ele saiu por outros lugares anunciando o reino. Que bom que ele não ouviu aquela multidão e não ficou restrito àquelas pessoas. Digo para você mais uma vez, nossos planos são bons, mas os planos de Deus são melhores. Nossos planos, eles vão até um certo ponto, mas Deus tem sempre coisas muito melhores para fazer. E aí eu chego com você agora no terceiro e último ponto, para a gente gastar um tempinho aqui. Qual delas escolheremos? É uma pergunta. Terceiro e último ponto para nós, qual delas escolheremos? E aí o versículo 44, ele é pequenininho, mas ele nos mostra muita coisa. Olha o que diz o versículo 44. E pregava nas sinagogas da Judéia. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amados, a gente tem que entender uma coisa. O rei é o Senhor. Amém? O rei é o Senhor. A autoridade é Ele. E olha aqui, irmãos, uma coisa. Jesus, Ele não perguntou para a multidão, se vocês deixarem, eu vou. Ele não perguntou. A multidão falou, fica aqui com a gente. Jesus comunicou, eu preciso ir a outros lugares, eu vou. E o versículo 44 vai mostrar, e pregava nas sinagogas da Judéia. Ele não perguntou para a multidão, se vocês colaborarem, eu vou pregar. André, ele não falou isso não, a palavra vai dizer que ele foi, simplesmente foi. E aí é uma coisa que a gente tem que olhar para a nossa história e pensar, olha, irmãos, o tempo vai passar, as coisas vão acontecer e Deus vai fazer. Agora a questão é o que nós vamos escolher fazer nesse tempo, porque os planos de Deus vão se cumprir. E aí tem um louvor bem antigo que canta, né? E fala sobre geração de adoradores, e aí no meio do louvor ele fala assim, que não seja necessário uma outra geração para viver. Exato. Depois eu vou pedir para o André cantar esse louvor aqui. Brincadeira. Mas esse louvor, que não seja necessário uma nova geração. E aí eu digo para você, amados, Deus tem coisas muito boas para fazer na nossa vida hoje. Você crê nisso, amém? Na nossa, no nosso tempo, no lugar onde Ele tem nos colocado. Ele tem preparado. O tempo vai passar e as coisas vão acontecer. Só que o texto bíblico deixa claro, e Jesus pregava nas sinagogas da Judéia. Quem tinha que tomar uma decisão não era Jesus, eram as multidões. Jesus deixa claro, eu vou pregar nas cidades. Se vocês realmente querem a minha presença, me acompanhem, porque a história vai acontecer. Cabe a nós nos posicionarmos. E como é triste, amados, a gente perder o trem da história. A gente tem uma oportunidade ímpar hoje de viver o melhor de Deus na nossa vida, só que a gente tem que se posicionar, a gente tem que entrar nesse trem, William, e viver o que Deus tem preparado para nós hoje, porque Jesus vai fazer o que Ele tem que fazer, e eu quero fazer parte dessa história, e eu quero fazer junto com você, eu quero fazer junto com a sua família, eu quero fazer parte dessa história junto com toda a IMEFRE, que não seja necessário uma nova geração vir para viver aquilo que nós podemos viver hoje, que a gente possa viver o melhor agora, para que a próxima geração possa viver coisas melhores ainda, a geração do Nicolas, a geração do Bernardo, a geração do Miguel, a geração que vai vir aí depois, aí, tocando o trabalho, que a nossa geração viva o melhor possível, para que a próxima possa viver coisas maiores ainda, porque Jesus vai fazer, Deus vai fazer a parte dele. Eu falava aqui na quinta-feira, na quinta profética, Deus sempre está pronto. Êxodo capítulo 3 deixa isso muito claro, Deus sempre está pronto. Agora cabe ao povo também se prontificar para viver o que Deus está para fazer. Às vezes a gente perde tempo com muita coisa,
E aí eu cito sempre muitos exemplos, e eu vou citar aqui alguns que eu já falei várias vezes, mas são coisas que nos paralisam. Às vezes a gente perde o trem da história por comodismo, que é mais fácil a gente ficar do jeito que está, falar, não, eu não preciso aprender mais, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso, não, tá bom, já vivi bastante coisa boa, Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida. Tem hora que o que nos impede é o medo. Não, eu acho que eu não vou conseguir, não, eu acho que vai acontecer tal coisa, e o medo trava a gente, e o medo nos bloqueia. Às vezes o que nos paralisa é porque a gente perde tempo com outras coisas. Deus está agindo e a gente está murmurando pelo plano bom que não aconteceu, sendo que o melhor está se desenrolando, e a gente está perdendo tempo com murmuração, com queixa, e a gente vai fazendo ali lamentações, e o versículo 44 vai dizer para nós, Jesus pregava nas sinagogas da Judéia. A história está acontecendo, não perca tempo com outras coisas que o inimigo coloca para nos distrair. Deus tem coisas melhores. Vontades em conflito. As nossas vontades, elas muitas das vezes se conflitam com a vontade de Deus. É como aquele velho exemplo, né, da criança que está lá brincando com uma coisa que pode machucá-la, algum objeto que não tem graça nenhuma, mas que pode machucar ela, e aí o pai e a mãe estão com um brinquedo bacana na mão, falam, vamos trocar aqui, só que às vezes a gente quer insistir naquilo que pode machucar a gente. Deus está oferecendo o melhor, mas não, isso aqui está bom, aí chega uma hora que machuca, e aí aquilo que estava à nossa disposição antes já não está mais. Amados, conforme falei, essa é uma breve palavra, mas para nos fazer refletir sobre vontades em conflito. Eu quero terminar essa mensagem lendo com você novamente o texto. Você pode se colocar de pé? Lucas 4, 42 até o 44, para a gente ler uma última vez e orarmos juntos. O Ministério de Louvor pode se posicionar aqui na hora que estiver pronto, e a gente vai fazer aqui a leitura. Diz assim: quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora, ou seja, eles tinham planos bons. Versículo 43, Jesus, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Ou seja, vocês têm planos bons, mas eu tenho planos melhores. E pregava nas sinagogas da Judéia. A vontade de Deus se realiza, cabe a nós escolhermos vivê-la ou não na nossa vida hoje. A minha oração por você é muito direta nessa manhã, minha oração por mim é muito direta nessa manhã, que o Senhor não nos permita perder tempo com compromissos, que Deus não tem compromisso. Como assim? Às vezes a gente se compromete demais com os nossos próprios planos, com as nossas próprias vontades, só que é como eu falei aqui, Deus não tem compromisso com a nossa vontade, Ele tem com a dele, e a dele é sempre melhor, sempre importante destacar, que a gente possa entender isso, falar, Senhor, eu quero viver o melhor, eu não quero me contentar com aquilo que é bom agora. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa instrução, obrigado, Senhor, por aprendermos mais de Ti nessa manhã, e entender, Senhor, que os Seus planos são melhores, entender, Senhor, que a Tua vontade é sempre melhor do que a nossa vontade. Senhor, não permita que nós venhamos a perder tempo nessa vida, a perder tempo, Senhor, por causa do medo, por causa do comodismo, por causa, Senhor, das lamentações, das murmurações, enquanto o Senhor está agindo na história, enquanto o Senhor está movendo, o Senhor está fazendo, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não mudou, e assim como Jesus naqueles dias, Ele continuou andando pelas cidades afora, curando enfermos, pregando o evangelho, fazendo aquilo que estava preparado a Ele fazer.
Senhor, não queremos desperdiçar essa oportunidade. Senhor, eu oro também pela IMEFRE, Senhor, que nós não venhamos desperdiçar, Senhor, as oportunidades que o Senhor nos dá hoje de viver, na nossa igreja, nos ministérios, na nossa família. Senhor, toma nas tuas mãos, não nos permita, Senhor, ficar presos ao passado, presos, Senhor, a coisas que aconteceram, presos, Senhor, a expectativas que não se cumpriram, presos, Senhor, a tudo aquilo que nos faz perder tempo. Senhor, aquela multidão tinha uma boa intenção, mas boa intenção não nos garante viver o melhor de Deus nessa vida. Senhor, nós não queremos viver só de boas intenções, queremos sim, Senhor, viver uma vida de submissão ao Senhor. Mais do que ter boas intenções, queremos viver uma vida de obediência. Nos ajuda, Senhor, nos ajude. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. De ti, de ti, e menos de mim. E menos de mim, mais de ti, de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Ele cresça, eu diminua, e que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, e que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Mantenha seus olhos fechados. Senhor,
Nos ajude, Senhor, a viver isso. Que o Senhor cresça a cada dia mais. Que nós venhamos a diminuir, Senhor, para viver o Teu melhor. Não queremos atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, na vida de muitas outras pessoas, Senhor. Que sejamos canais de bênção nesse tempo. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amados, quando nós ouvimos essas palavras, quando nós cantamos esses louvores, talvez a gente possa se perguntar assim: mas como que eu faço então para viver esse melhor de Deus? Como que eu faço para saber o que é o melhor de Deus para a minha vida? E como que eu faço para vivê-lo? Obedecendo aquilo que a palavra nos instrui, obedecendo aquilo que o Senhor fala conosco e que Ele nos direciona a fazer. Todas as vezes que obedecemos ao Senhor e fazemos a vontade dEle, nós estamos optando por viver o melhor, ao invés de viver apenas o que é bom. Quando nós nos submetemos e fazemos a vontade do Senhor, mesmo que isso venha nos custar uma renúncia, mesmo que isso venha nos tirar da zona de conforto, que nos faça enfrentar os nossos medos, quando nós escolhemos obedecer, nós estamos abrindo portas para viver o melhor de Deus na nossa vida. Creia que o Senhor é abençoador, creia que o Senhor é cuidador. O Senhor não desampara os seus, Ele não te abandona no meio do caminho, Ele não nos abandona no meio do caminho. Ontem eu compartilhava uma palavra com um grupo de irmãs, no Salmo 23, Salmo 23 nos apresenta o Senhor de duas maneiras. Ele começa apresentando como pastor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No versículo 5, o Senhor vai ser apresentado como um anfitrião: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O que essas duas visões têm de conexão? É simples. O pastor de ovelhas naqueles dias era aquele responsável por conduzir e cuidar do rebanho no caminho. Pastor de ovelhas, ele conduzia os animais pelas veredas, preparava lugar de descanso, ajudava a passar por lugares difíceis. O pastor cuida na caminhada. E o anfitrião, um viajante naqueles dias, ele precisava parar em casas para descansar, para que ele pudesse redobrar as suas forças e continuar a sua viagem, continuar a sua caminhada. Deus é pastor e Ele é anfitrião. Pastor, então o que significa tudo isso? No caminho, Deus garantirá a sua sobrevivência, a sua vida, não apenas com o que é bom, mas com o que é melhor. Ele é o bom pastor. Não é que você terá pouca necessidade, nada vai te faltar. Ele vai suprir as suas necessidades, você vai ter vida abundante para caminhar. Ele vai preparar uma mesa na presença dos adversários, para celebrar a vida, a sua vida que foi preservada. O inimigo pode se levantar, o inimigo pode fazer planos, pode atacar, pode fazer o que for, mas Deus garante a nossa sobrevivência, Deus garante a nossa caminhada, Deus garante a nossa vida. Você vai chegar lá. E é isso que essa palavra nos ensina nessa manhã. Quando nós insistimos a nossa vontade que vai contra o que Deus tem preparado, nunca valerá a pena. Vale a pena obedecer, vale a pena se submeter à vontade de Deus. Senhor, obrigado por essa ministração, obrigado por essa palavra, obrigado por esse louvor ministrado. Senhor, que tudo isso possa nos levar a mais e mais termos um coração ensinável, um coração humilde, um coração obediente diante do Senhor. Como falamos aqui nessa manhã, Senhor, na nossa escola dominical, não é um compromisso com uma instituição, não é um compromisso com homens, é um compromisso com Deus.
Como foi destacado aqui, Senhor, pela Viviane, o texto bíblico nos mostra que mesmo quando os filhos de Eli, os sacerdotes se corromperam, o povo permaneceu cumprindo com aquilo que lhe cabia. Senhor, mesmo que nós estejamos em ambientes desafiadores, no meio, Senhor, de homens e mulheres que não te temem, seja no ambiente de trabalho, seja, Senhor, no ambiente escolar, familiar, ou até mesmo, Senhor, ambientes de igreja, Senhor, que isso não venha roubar a nossa fidelidade ao Senhor, o nosso compromisso com o Senhor. Deus, nós te pedimos nessa palavra, que possamos ser aqueles que acompanharam Jesus pelo caminho. Senhor, muito obrigado, grava essa palavra no nosso coração. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Diga amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor continue nos lembrando dessas palavras constantemente, em nome de Jesus. Leve ela contigo e que essa palavra possa te abençoar na sua caminhada poderosamente. Nós vamos preparar nesse momento para ofertar ao Senhor. Você que preparou aí o seu dízimo, a sua oferta para trazer, separe aí nesse momento. Nós vamos orar consagrando ao Senhor. Conforme falamos nessa manhã, se você ainda não é dizimista, mas quer começar aí a sua caminhada como dizimista fiel na casa do Senhor, você pode procurar o irmão William, que ele vai te entregar aí o seu envelope. Tem envelope ali em branco no painel, e que nós possamos oferecer ao Senhor com alegria aquilo que preparamos em nome de Jesus. Pega a sua oferta nesse momento, seu dízimo, se você puder, erga aí nesse momento. Pastor, eu não trouxe nada. Erga a sua mão, apresente seu coração, a sua vida ao Senhor. Vamos consagrar a Deus também a nossa vida em nome de Jesus. Senhor, consagramos a Ti todos os dízimos e ofertas. Aproveitamos, Senhor, e Te agradecemos, porque temos, Senhor, a possibilidade de fazer investimentos na Tua obra nesse lugar, para abençoar vidas, Senhor. Continue nos dando visão, continua, Senhor, nos dando sonhos, Senhor, que nós venhamos, conforme essa palavra diz, Senhor, fazer opção do melhor em detrimento do que é bom, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos continuar avançando e que através, Senhor, da nossa fidelidade, o Teu reino cresça nesse lugar. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, as nossas casas, que nada venha a faltar, Senhor. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti.
Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá. Senhor, te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor, continue abençoando, Senhor, a tua obra, Senhor, abençoando a administração, os ministérios, Senhor, que vão empregar esses recursos, Senhor, em projetos, em melhorias, Senhor, na tua casa, para que possamos servir mais e melhor aqui nesse lugar, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. Compartilhar com os irmãos os avisos para a gente poder finalizar o nosso culto dessa manhã. Lembrando aí, amados, que hoje à noite teremos o culto de ação de graças. Se você puder estar presente, não deixe de vir. E algo que a gente está trabalhando aqui, irmãos, a gente vai ter um momento no culto da noite, onde nós vamos colocar aqui numa caixa, aqui na frente, todos os nossos motivos de gratidão a Deus. Então, se você puder, ao longo desse dia, pega um pedaço de papel, uma folha, escreva os seus motivos de gratidão, dobre ele, e nós vamos trazer aqui no culto da noite, apresentar todos juntos ao Senhor, aqui na caixa de gratidão. Nós vamos também ter aqui oportunidades para você que queira testemunhar uma bênção, queira compartilhar um testemunho. A gente vai dar aqui oportunidade para os irmãos compartilharem. Vai ser uma noite de alegria, uma noite de festa. E a gente também está combinando para que você que puder trazer aí frutas para a gente poder preparar uma mesa de comunhão aqui no final, para a gente poder, depois do culto, ter um tempo de conversa, comendo uma fruta. Vai ser bem light o negócio, né? Comer uma fruta, tomar um suco e a gente poder confraternizar também após o culto da noite. Se puder, traga visitante, chame pessoas, que vai ser um momento muito especial. Hoje à noite, 19 horas, conto com a presença dos irmãos e irmãs. Lembrando também as próximas programações. Atenção, juventude, dia 3, próximo sábado agora, às 19 horas, vai acontecer na Igreja Metodista do Rio 2, uma conferência da juventude, e você que quiser participar, o Edgar está responsável de pegar os nomes, que a gente vai reunir todos os que vão, que vai ser preciso fazer uma inscrição. Ele vai mandar o link para você poder fazer, e depois a gente vai organizar também como que vai fazer para ir para lá. É na Igreja Metodista do Rio 2, sábado agora, às 19 horas. No próximo sábado também nós vamos ter o batismo às 9 horas da manhã. Ore por esse momento. Nós vamos ter aí irmãos e irmãs passando pelas águas. E no dia 4, no domingo, culto da noite, o culto de recepção desses irmãos e irmãs. Então vamos chegar junto aí também para esse tempo de celebração, ceia do Senhor, vai ser uma bênção. E o último aviso para fechar, dia 17 nós vamos ter a nossa confraternização na casa do irmão Ronaldo. Já estamos pedindo, nós ainda não recebemos as inscrições dos irmãos. Dá o seu nome para o irmão Ronaldo, para o William ou para o Marcos Dias, que estão responsáveis por levantar os nomes. E nós também já estamos recebendo aí os R$30 de cada um, para a gente já começar a organizar para comprar as carnes, comprar as coisas, que a gente vai comer bastante lá. Vai ser benção, dia 17, esse tempo aí de comunhão, de confraternização lá na casa do irmão Ronaldo. Se, pastor, eu estou com dificuldade financeira, acho que eu não vou. Procura a gente conversa aí para ver o que a gente pode fazer, amém? Mas todos lá, que vai ser benção, queremos estar todos juntos. E o último aviso, eu falei que esse era o último, mas na verdade tem mais um, dia 10, juventude novamente, separa essa data, dia 10, segundo sábado do mês, 3 da tarde, a gente vai confirmar o horário, mas deve ser 3 horas, vai ter um encontro aqui na igreja da juventude, o último do ano. Então salva aí também, dia 3 é no Rio 2, dia 10 é aqui, vai ser bênção. Mais detalhes, acompanha aí que é surpresa algumas coisas, mas vai ser legal, contamos aí com vocês. Amém, amados, vamos orar para a gente poder finalizar. Se coloque de pé.
é muito aviso, então eu peço que você acompanhe lá no grupo do WhatsApp, nas redes sociais da igreja. Dia 11 tem o culto de aniversário, o pastor Hélio vai estar aqui com a gente. Dia 25, culto de Natal. Então, se eu for falar tudo aqui, você vai sair e vai lembrar de 2, né? Então a gente vai dando em doses pequenas, né? Mas a gente vai compartilhando aí na medida que for chegando. Vamos orar agradecendo a Deus pelo culto dessa manhã. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela escola dominical, pelos louvores, cada oração, pela palavra do Senhor, poder sair daqui dessa manhã, Senhor, alimentados por Ti, pela Tua palavra. Leva-nos em paz para a nossa casa, abençoa-nos, Senhor, ao longo desse domingo, que logo mais, Senhor, possamos estar aqui para o culto de ação de graças, seja, Senhor, um tempo de bênção, de alegria, Senhor, de dar glórias ao Teu nome, e fortalecermos, Senhor, a fé uns dos outros com os nossos testemunhos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida, Senhor, da Tua igreja aqui nesse lugar. Continua, Senhor, abençoando a Tua obra. Obrigado, Senhor, pelo trabalho no dia de ontem, Senhor, poder ver, Senhor, esse corredor limpo, as salas lá em cima, Senhor, que o bom venha dar espaço ao melhor também na nossa igreja, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, leva-nos em paz para as nossas casas, abençoa, Senhor, o ensaio do coral, abençoa, Senhor, todos os encontros que teremos ao longo desse dia, cada ministério, Senhor, esteja abençoando. Nós te pedimos, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus, amém e amém. Antes de receber a bênção, os irmãos e irmãs que vão ser recebidos com a comunhão da igreja, acabando o culto, fica aqui na frente que eu preciso dar uma palavrinha rapidinho com vocês antes de liberá-los aí, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor, um domingo abençoado a todos, em nome de Jesus.